São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. A Assembleia Nacional acolhe reunião temática da União Interparlamentar Comunidade dos Países de Língua Portuguesa sobre mudanças climáticas. Ministro da Agricultura e Ambiente afirma que o projeto hidroagrícola da Praia Branca na ilha de Santo Antão irá dinamizar o setor. Ondas de calor afetam várias zonas na Europa Ocidental. Morabeza vence Botafogo por 1-0 no jogo da primeira eliminatória de Taça de Cabo Verde. Crioula News. Sociedade. A Ordem dos Frades Capuchinhos, desde que chegou ao Porto Novo, na ilha de Santo Antão, em 1961, tem estado muito presente a nível social, com ação nas áreas da habitação e educação. As declarações foram feitas neste domingo na Ribeira das Pratas, interior do Porto Novo, pelo Frei Matias Silva, o custódio da Ordem dos Capuchinhos de Cabo Verde, que declarou ainda a intervenção desta organização no apoio às famílias a nível de género, alimentícios e vestuários. Na vertente da educação, o custódio da Ordem dos Capuchinhos de Cabo Verde, que falava durante uma conferência para assinalar os 75 anos deste ramo da família franciscana em Cabo Verde, referiu que a construção de um jardim infantil na cidade do Porto Novo, com cerca de 2 décadas de funcionamento. Os capuchinhos atuam também no pré-escolar no Tarrafal de Monte Trigo. No domínio da habitação social, esta organização, que tem Francisco de Assis como fundador, ajudou a amenizar os problemas existentes a esse nível através do apoio às famílias, sendo o caso exemplar a construção do bairro habitacional de Chã da Itália, na cidade do Porto Novo. Em Santo Antão, os padres capuchinhos chegaram em 1961, dispondo na ilha nesta altura 4 missionários que se encontravam todos nas 2 paróquias situadas no Porto Novo. Em Cabo Verde, além de Santo Antão, os capuchinhos estão ainda em São Vicente, São Nicolau, Santiago, Fogo e Brava. Momento agora para atualizarmos as notícias da Covid-19. O Ministério da Saúde informou em comunicado de imprensa que Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas mais 9 casos positivos de Covid-19 e 52 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. De acordo com o boletim epidemiológico, do total de 313 resultados recebidos, foram diagnosticados 9 casos positivos nos concelhos da Praia 1, São Salvador do Mundo 1, São Felipe 1, Ribeira Grande de Santo Antão 2, São Vicente, Tarrafal de São Nicolau 1. Com os dados deste domingo, o país passa a contabilizar 284 casos ativos, 61.174 casos recuperados, 409 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 61.922 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. A Assembleia Nacional de Cabo Verde acolhe nos dias 18 e 19 a reunião temática da União Interparlamentar Comunidade dos Países da Língua Portuguesa sobre mudanças climáticas no espaço lusófono. De acordo com a nota de imprensa, a referida reunião tem como tema mudanças climáticas face aos desafios do desenvolvimento sustentável e sugere o quadro de encontro havido entre os países membros da CPLP à margem da 144 Assembleia da União Interparlamentar realizada em março do corrente em Nusa Dua. Assim, e reconhecendo o papel fundamental dos parlamentos para a ação climática, avança a nota, a União Interparlamentar e a Assembleia Nacional de Cabo Verde organizam em conjunto a reunião acima referido, convidando os parlamentares lusófonos para um momento de troca de ideias sobre os desafios específicos no contexto vivido nos diferentes países e as boas práticas parlamentares sobre as alterações climáticas. O encontro visa, entre outros, promover uma cooperação mais sólida, objetivando a promoção do desenvolvimento e soluções parlamentares conjuntas para debelhar a crise climática. Pretende-se, igualmente, com esta iniciativa, promover debates alargados sobre os impactos das mudanças climáticas no processo de desenvolvimento dos países da CPLP, com vista à identificação das melhores respostas que promovam um aumento de capacidade de resiliência, bem como promover a implementação dos acordos climáticos nacionais e internacionais nos países da comunidade lusófona.
A União Interparlamentar é atualmente presidida pelo português Duarte Pacheco. Foi criado em 1889 para promover a integração e a cooperação parlamentares nos Estados soberanos. O Grupo Nacional da União Interparlamentar é presidido pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Armindo Luís, do MPD. Integram ainda o grupo os deputados Francisco Pereira, do PSCV, e Mirceia Delgado Rocha, do MPD, Walter Évora, PSCV, Alcide Espina, MPD, Evelinda Ramos, PSCV, Isa Monteiro, MPD, Clóvis Silva, PSCV, Aniceto Barreto, MPD, Vanusa Barbosa, também do MPD. Crioula News, Economia. Tarrafal do Mundo Trigo do Porto Novo do Santo Antão pode receber em agosto uma feira de produtos agrícolas e pesqueiros desta ilha, um evento que, segundo os mentores, visa promover os setores locais de agricultura e de pesca. A ideia da realização da Feira de Produtos Agrícolas e de Pesca foi lançada em junho, durante um encontro na cidade do Porto Novo. Os agricultores e pescadores do Tarrafal de Monte Trigo dizem apostados na realização desse evento, que também tem como propósito de promover o potencial agrícola e pesqueiro desta localidade. O produtor agrícola Elísio Medina, um dos mentores desta ideia, realçou que a importância desta feira na dinamização da economia em toda a ilha de Santo Antão e pediu o apoio de organizações que trabalham com agricultores e pescadores nesta ilha na realização desta feira no próximo mês. Tarrafal de Monte Trigo, onde ainda não existe a praga dos milpés, dispõe de uma associação de agricultores que dizem apostada na exportação de produtos locais para todas as ilhas de Cabo Verde e para o estrangeiro. Odorico Lopes, presidente desta associação, explicou que com a instalação ainda em 2022 um entreposto agrícola do Tarrafal de Monte Trigo, os agricultores vão poder colocar os seus produtos em todo o território nacional e, quiçá, para fora do país. Este responsável disse acreditar que, com o apoio técnico do Ministério da Agricultura e Ambiente e de outros parceiros, como o Centro de Estudos Rurais de Agricultura Internacional de Espanha, é possível fazer chegar a todas as ilhas o inhame e a mandioca, além de outros excedentes. Crioula News, Cultura. O jovem de 28 anos, Ricardo Lima, venceu neste sábado a primeira edição do concurso Mister São Vicente e promete continuar a sensibilizar quanto ao cancro de próstata, o tema abordado durante todo o evento. O evento, que durou cerca de 5 horas, com desfiles, mas também apresentações artísticas para apelar à luta contra o cancro da próstata, elegeu Ricardo Lima, que no final disse estar muito grato por ganhar no tipo de certame no qual participa pela primeira vez, apesar de já ter experiências como modelo. Este assegurou à Infopress ter arrecadado a participação como uma aventura, mas também uma dádiva, e cuja vitória dedica a mãe, seu pilar, que sempre acreditou nele. Daí a razão da homenagem feita à sua mãe durante o seu desfile em traje de gala, na qual foi a senhora a subir ao palco para ser coroada. Ricardo Lima afiançou encarar este título com muita humildade, adjetivo que sempre o acompanhou e agora vai usar na sua posição para ajudar na sensibilização contra o cancro de próstata, uma doença que afeta os homens e para a qual o Mister São Vicente esteve toda a noite voltada. O jovem de 28 anos também arrecadou na gala realizada no pavilhão da Escola Jorge Barbosa e que contou com a participação de mais 9 candidatos, os títulos de Mister Fotogénico, eleito pelos fotógrafos que o acompanharam durante todo o percurso e de preparação do evento, e também mais simpático, escolhido pelos próprios colegas. Nos outros títulos, o candidato Rafael Lima, de 24 anos, venceu o prémio Cavaleiro e Mister Criatividade. O segundo cavaleiro coube a Teirida Rosa, de 29 anos, enquanto Éder Lopes ficou com o Mister Popular e Marvin Fortes, o candidato mais novo, 19 anos, foi eleito Mister Revelação. Classificação que foram dadas pelos júris em unanimidade e que parecem ter caído no agrado do público que aplaudiu. Crioula News, Ambiente. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou no município de Tarrafal que o projeto hidroagrícola da Praia Branca irá dinamizar o setor
Em declaração à imprensa, Gilberto Silva avançou informações sobre o projeto hidroagrícola que está sendo desenvolvido na localidade da Praia Branca e disse que o nascimento do novo perímetro irrigado irá apoiar várias famílias. Segundo o ministro, este projeto ligado à agricultura de regadio vai contribuir para o aumento da produção de alimentos e, acima de tudo, proporcionar rendimento às famílias. A mesma fonte adiantou ainda que estiveram a visita na localidade onde será implementado um projeto para valorização da atividade pecuária no município do Tarrafal. O projeto, conforme informações dadas pelo ministro, está orçado em 10 mil contos e inclui equipamentos de furos, painéis fotovoltaicos, adaptação e alimentação de corais melhorados para produção caprina e de queijo e ficará situado na zona de Ribeira de Areia. Gilberto Silva afirmou ainda que o Estado se compromete e se disponibilizar água para esta atividade e apoiar na construção de corais e num banco de proteínas para melhorar exercício da atividade pecuária. A visita do ministro Gilberto Silva à ilha de São Nicolau decorre até esta segunda-feira. Tempo agora para um curto intervalo e voltamos daqui a pouco. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News com notícia internacional de desporto. Crioula News Internacional. Várias zonas da Europa Ocidental estão a ser afetadas por uma onda de calor que tem estado a causar incêndios florestais em Portugal, França e Espanha. Para esta semana esperam-se recordes de temperaturas em Inglaterra, França e Espanha. E de acordo com a agência de notícia France Press, esta é a segunda onda de calor registrada no mês na Europa. Em Portugal, no domingo e pela primeira vez desde 8 de julho, as temperaturas não ultrapassaram os 40 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, depois de terem atingido um recorde histórico para o mês de julho de 47 graus. No entanto, quase todo o território português apresentou perigo máximo de incêndio rural muito elevado ou elevado no domingo, em particular as regiões norte e centro. Segundo os meteorologistas, o aumento deste fenómeno é consequência direta do aquecimento global, com a emissão de gases de efeito de estufa, aumentando intensidade, duração e frequência. Em França, o calor está a ganhar força e a alterar-se pelo país, alerta o Instituto Météo France, que espera ver muitos recordes de temperaturas quebrados, sobretudo a oeste e sudeste do país. Também no Reino Unido, a Agência de Meteorologia Nacional emitiu o primeiro alerta vermelho para calor extremo, significando um risco de vida. Os termómetros podem chegar aos 40 graus Celsius no sul da Inglaterra pela primeira vez hoje ou terça-feira, alertou o Met Office. A onda de calor está também a afetar a Espanha, onde já registraram mortes devido ao tempo quente. No domingo, os termómetros registraram 39 graus Celsius em Madrid, 39,7 em Sevilha e até 43,4 graus em Dom Benedito, perto de Badeja. A onda de calor tem estado a causar incêndios florestais que já mataram vários elementos dos serviços de bombeiro e resgate. Em Espanha, cerca de 20 incêndios florestais ainda estão ativos e permanecem por dominar em diferentes partes do país, do sul ao extremo nordeste da Galiza.
Um bombeiro morreu na sequência do incêndio em Lo Celso, província de Zamar, no oeste da Espanha, no domingo, segundo as autoridades locais. Em França, Portugal, Espanha e Grécia, milhares de hectares de floresta arderam e muitos habitantes e turistas tiveram que fugir das suas casas. O Ghana confirmou os primeiros 2 casos de vírus de Marburg, uma doença altamente infecciosa que pertence à família do vírus que causa ébola, explica a BBC. Os 2 pacientes morreram recentemente num hospital do sul do país. Neste momento, quase 100 pessoas estão em quarentena por suspeita de infecção e de terem contactado com estas 2 pessoas ou outros casos suspeitos. A doença causada por este vírus é grave e muitas vezes fatal. Os sintomas podem manifestar-se através de dor de cabeça, febre, dores musculares, vômito com sangue e sangramento. Apesar de não existir um tratamento específico, os médicos indicam que beber muita água e tratar dos sintomas pode melhorar as hipóteses de sobreviver. O vírus é transmitido por morcegos e a transmissão entre humanos acontece através de fluidos corporais. As autoridades de saúde pedem também que a população cozinhe completamente todos os produtos e de carne antes de o consumir. Surto de Marburg já foram portados em Angola, República Dominicana do Congo, República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e Uganda, segundo a Organização Mundial da Saúde. Crioula News Desporto. A equipa do Morabeza venceu o Botafogo por 1-0 em jogo a contar para a primeira eliminatória da Taça de Cabo Verde, disputado no estado Aquiles de Oliveira, na Brava. O único tento da partida que carimbou o passaporte do Morabeza para o embate com os Travadores foi apontado por Ronaldo aos 33 minutos da primeira parte. O Botafogo, que já tinha falhado um penalti logo aos 12 minutos do início da partida, tentou empatar o jogo, mas não conseguiu finalizar as suas jogadas e fazer os golos. O treinador da Morabeza, Ney Loco, realçou que este resultado é o reflexo do grande trabalho que a sua equipa fez durante o campeonato nacional, embora não tinha oportunidade de passar da fase, mas também uma resposta aos internautas que deram vitória à equipa do Botafogo mesmo antes do jogo. Aliás, neste quesito, questionou quando é que uma equipa treinada por ele sofreu derrotas em casa, destacando que já vão anos que as equipas treinadas por ele não perdem com adversários de outras ilhas aqui na Brava. Admitiu, entretanto, que o próximo jogo não será fácil, mas que a sua equipa vai jogar para vencer e fazer o melhor. Danilo Dias, treinador do Botafogo, lamentou esta derrota, destacando que após o falhaço na marcação da grande penalidade, a sua equipa desmoralizou-se e mesmo tentando dar a volta por cima, o Morabeza se destacou, considerando assim esta vitória como sendo justa. Crioula News. Pomos ponto final a mais uma edição da Crioula News. Até amanhã. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.